Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Vamos agora estudar mais profundamente algumas propriedades físicas muito importantes, tá? Como eu já mostrei para vocês, as propriedades físicas, elas se apresentam na forma de constantes, de valores, né? Pois elas são, em geral, mensuráveis. Você consegue medi-las. E quando você mede, você vai ter valores. E essas propriedades físicas também são conhecidas como critério de pureza. Por quê? Porque elas também são utilizadas para determinar a pureza do material. Quer dizer, não só são utilizadas para a identificação do material, para saber a sua utilização de acordo com as suas propriedades, como também para identificar a pureza do material. Temos, por exemplo, aqui duas propriedades físicas importantes. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, que nós já vimos lá em mudanças de estado da matéria, não é isso? Estudamos isso. Ponto de fusão, passagem do sólido para o líquido ou vice-versa. Ponto de ebulição, passagem do líquido para o gasoso ou vice-versa, não é isso? Então, são dois pontos importantes. E quando esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição se apresenta constante, a substância é pura. Veja bem, ó, duas propriedades físicas que determinam a pureza do material, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Por exemplo, a água, quando ela se apresenta pura, o ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100. Isso numa pressão de 1 atm. Então, esse é o valor do ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Você não precisa memorizar cada substância tem, por isso que são propriedades específicas. O do álcool já não vai ser esse valor, o do óleo já não vai ser esse valor, da acetona não vai ser esse valor. Cada substância tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Por isso se trata de propriedades específicas, entendeu? Então, cada um tem. Então, teu objetivo não é sair memorizando milhões de substâncias. Teu objetivo é apenas entender a importância desses pontos de fusão, desse ponto de ebulição de cada substância. No caso de substâncias puras, você vai ter esses valores constantes. Colocando num gráfico temperatura pelo tempo, olha só, temperatura, tempo. Então, você vai ter um gráfico nesse molde, né, nesse modelo, olha só. Substância no estado sólido. Aqui eu estou mostrando o aquecimento, mas pode também ser o resfriamento. O gráfico vai descer, resfriamento. Aqui a temperatura, que é esse eixo aqui, ó, ela está aumentando. Então você tem aqui um aquecimento. Mas se fosse o resfriamento, ia seguir o mesmo molde, olha só. Substância sólida, aqui, ó, até o tempo 1 ela é sólida. Chegou no tempo 1, perceba que a temperatura não aumenta mais, ela aumenta só até aqui. Aqui a temperatura está constante, olha, fixo. Aqui é o ponto de fusão. Aqui é a fusão. Enquanto ela estiver constante, é a fusão, tá? Propriedade física para substâncias puras, ela é constante. Aí você tem aqui, ó, já começa a subir, é o estado líquido. Ela passou do sólido para o líquido, a fusão. Aqui já é estado líquido. Chega neste ponto aqui, ó, no T3, ela novamente não sobe mais, ela ficou constante. Aí você tem o ponto de ebulição. Chega aqui no tempo T4, ela volta a subir porque já é tudo gás. Então, este patamar e este patamar indicam a mudança de estado. E nesse caso, constante, ele não sobe nem desce. Ele fica paralelo ao eixo, tá, aqui do tempo. Então, você tem constante, os dois, ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso caracteriza uma substância pura, entendeu? Os dois. Por isso que as propriedades físicas são conhecidas como critérios de pureza. Tá entendido? Então não esqueçam essas duas propriedades, ponto de fusão e ponto de ebulição, são fundamentais para a identificação da pureza do material. Tá certo? Vamos agora falar sobre mais uma propriedade específica física importante, a densidade. Esta propriedade física
específica, ela é uma das propriedades que você vê em física também, você estuda isso em física, só que você aprofunda mais, se chama de massa específica, tá? Mas a densidade ela é muito importante para a identificação do material e por causa de muitas propriedades que você pode analisar através da densidade. A densidade é uma relação, olha só, a densidade, representada pela letra D, é uma relação entre duas propriedades gerais, a massa e o volume. Então, toda matéria, todo material não vai ter massa e volume? Toda matéria tem massa e volume, que são propriedades gerais da matéria. Aí a relação entre a massa e o volume que essa matéria ocupa te dá uma propriedade específica chamada densidade, tá bom? Então é um cálculo matemático, é uma expressão, é uma relação. A massa em geral ela é dada em grama, tá bom? É utilizado o grama, pode ser utilizado em outra unidade, lógico, mas é comumente, né, é padrão utilizar o grama, tá bom? O volume, centímetro cúbico ou mililitro, tá certo? Se ele não te der nesses valores, nessas unidades, provavelmente você vai ter que transformar, preste atenção, transformação de unidade. Bom, esta é a equação da densidade, aí você tem que entender o que significa. A densidade da água, por exemplo, é 1 grama por ml, o que significa que cada grama de água ocupa o volume de 1 ml, tá certo? Então, ó, é 1 grama por ml, ou cada ml tem 1 grama. Então, este é o significado da densidade, é a massa em relação ao volume. É 1 grama ocupa o volume de 1 ml. Já a densidade do óleo, notem que cada substância tem a sua densidade, justamente porque é uma propriedade específica, lembra? Propriedade específica, né? Cada material tem o seu. Então a densidade do óleo já é 0,8 gramas por ml. Tá? É importante você saber relacionar matematicamente esse significado. A densidade é a massa sobre o volume. A água é 1 grama por ml. O óleo, 1 ml é só 0,8 grama. Então perceba que apesar do mesmo volume, 1 ml, né? Na água você tem 1 grama e no óleo 0,8 gramas apenas, tá bom? Isso faz com que a água, por ela ter mais massa por unidade de volume, aqui é 1 grama, aqui é 0,8, a água tem um peso maior. Então é isso que faz com que, quando eu junto óleo e água, que eles não se misturam, o óleo fica em cima, olha só. Sabe por que o óleo fica em cima? Porque ele é menos denso. A sua densidade é menor. Significa que ele tem menos massa, olha só, por unidade de volume. Aqui é 0,8 gramas por ml. Aqui é 1 grama. 1 grama é mais. Então, isso traduz um peso maior da água. Então, por isso que a água fica embaixo, entendeu? Ela é mais, entre aspas, mais pesada porque tem mais massa, né? Quanto maior a massa, maior o peso. Deu para entender? Então, ela é mais densa. Densidade maior, mais massa, entendeu? Porque a massa está em cima, não está? Densidade também está em cima. Então, massa e densidade são diretamente proporcionais. Quanto maior a massa, maior a densidade e vice-versa. Já o volume é ao contrário, tá certo? Quanto você tem menos volume, você tem mais densidade. Quando você tem mais volume, você tem menos densidade, porque o volume está embaixo. Então é importante você saber essa relação matemática, tá certo? Então a densidade é isto aqui. Ela é importante para saber quem fica em cima flutuando, quem fica embaixo. O mais denso para baixo, expliquei por quê, porque ele é mais pesado, e o menos denso para cima, tá? Além dessa parte teórica que você tem que saber sobre a densidade, é importante saber fazer os cálculos, não é isso? Você tem um corpo que tem massa 200 gramas, volume 50 ml. Para calcular a densidade deste material, densidade é massa sobre volume. Tá? Assim como eu posso calcular a densidade do material,
Eu posso calcular a massa se eu tiver a densidade e o volume. Eu posso calcular o volume se eu tiver a densidade e a massa. Isso aqui é uma relação de 3 grandezas: densidade, massa e volume. Eu posso calcular qualquer uma das 3 variáveis se eu tiver as outras duas. Deu para entender? Então é só fazer o cálculo. Densidade vai ser a massa, 200 gramas, tá? E o volume, 50 ml. Notem que já está em grama, já está em ml. Se está em grama e está em ml, não precisa transformar. Aí você resta fazer a conta, né? Corta aqui, ploct, acabou. 20 por 5. 20 por 5 dá 4 gramas, porque está em gramas, por ml, não é isso? O volume está em ml. Densidade deste material, 4 gramas por ml. Tá certo? Então, a densidade é muito importante você trabalhar numericamente e trabalhar na parte da teórica, entender. Tá certo? Vamos concluir nossa aula de propriedades da matéria falando de mais 3 propriedades físicas da matéria, tá? Ou propriedades específicas físicas da matéria. A dureza, que muitas vezes, pelo nome dureza, leva o aluno a confundir com o conhecimento do cotidiano dele. Cuidado. A dureza, tecnicamente, é a medida da resistência ao risco. Olha só. A arranhar o material, tirar a lasca. Então, dureza é a resistência ao risco. Significa que o material mais duro, de maior dureza, entrando em contato com outro material de menor dureza, o material de maior dureza vai arranhar, riscar o material de menor dureza. Então, para isso, existem o que nós chamamos de escalas, tá? Uma das mais famosas é a escala de Mohs, tá certo? Então, você não tem a obrigação de decorar essas escalas. Só tem que entender o que significa essa escala de dureza. Então, o material que tem maior dureza vai riscar o material que tem menor dureza. Por exemplo, olha só. Quando eu faço isso aqui, eu passo o giz no quadro, tá bom? É um quadro que está riscando o giz. Por que o quadro que está riscando o giz? Porque é pedaço do giz que está ficando no quadro, olha só. Tá bom? Então, significa que o quadro está arranhando o giz, tirando pedaços do giz. Ok? Então, significa que o giz tem dureza menor e o quadro tem dureza maior. É isso que você tem que entender. O material de maior dureza arranha, risca o material de menor dureza. Então, existem escalas, tá? Por exemplo, o material mais duro que o homem conhece é o diamante. O diamante risca tudo. O diamante corta o vidro. Ó. O diamante é usado para cortar o vidro. Justamente porque o diamante ele apresenta uma elevada dureza. Tá? Ele risca, ele arranha o vidro. Tá certo? Uma outra propriedade física que nós vamos comentar é a volatilidade. O que seria esta volatilidade? Seria a capacidade do material dele evaporar. Então, você tem muitas substâncias líquidas, né? Material na forma líquida, que tem essa capacidade, essa volatilidade elevadíssima. A capacidade de evaporar. Você lembra o que é evaporar? Nós já estudamos. É um tipo de vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. A água do oceano está evaporando, não é isso? A água ela é volátil, tá certo? Então, o álcool ele é volátil também. O álcool evapora, ele vira gás, vapor, tá certo? Então, isso é chamado de volatilidade. Você tem que saber que cada substância, cada líquido, ele pode ter a sua volatilidade. É uma propriedade específica. E essa volatilidade, mais importante, ela depende do ponto de ebulição do material. Nós já estudamos que cada material tem o seu ponto de ebulição, né? Uma propriedade específica também. Então, de acordo com esse ponto de ebulição, ou seja, quanto mais alto for esse ponto de ebulição, menos volátil é a substância, tá bom? Então, há uma relação aqui inversa entre ponto de ebulição e volatilidade, tá certo? Deu para entender? Então, é isso que você tem que entender aí. Bom, e outra propriedade, para concluir,
vamos falar sobre a solubilidade. A solubilidade, tá, é a capacidade de se dissolver do material, de um material se dissolver, se misturar com outro material. Quando o material se mistura com outro, você chama de solubilidade. Por exemplo, quando você bota água e óleo, você percebe que o óleo ele não se mistura com a água. A solubilidade do óleo na água praticamente zero. Ele não apresenta solubilidade, entendeu? Ok? É muito baixo. Então, praticamente zero. Por quê? Né? Porque ele não tem a capacidade de se dissolver, de se misturar com aquela água. Então, isso é chamado de solubilidade. É uma propriedade física também. O sal de cozinha, por exemplo, a solubilidade dele em água é de 360 gramas por litro, olha só. Significa que 1 litro de água você pode botar 360 gramas, tá? De sal em uma determinada temperatura, porque isso tem a ver com a temperatura. A gente vai estudar isso mais adiante, tá? Bem melhor. Mas aqui o que eu quero é que você entenda que isso é uma propriedade física, solubilidade, tá? Existem valores de solubilidade, é a capacidade de se dissolver o material, se misturar, né? E como é que isso acontece? Bem, em geral, as substâncias, tá, elas formam aglomerados. Então, por exemplo, se você tem uma substância como sal de cozinha, ele forma aquele sal, aquele cristal, é um aglomerado ali que forma, tá? Uma união, tá certo? De várias partículas que formam aquele sal, aquele cristal. Então, quando você pega esse cristal e coloca dentro da água, por exemplo, o que a água vai fazer? Ela vai fazer a separação desse aglomerado. Ele vai separar. Aquilo que estava tudo juntinho, ele separa. Continua sendo sal de cozinha. Uma propriedade física, tá certo? Não é uma propriedade química, não é uma reação química. Solubilidade não é reação química, entendeu? Por quê? Porque continua sendo sal. Por que agora eu não enxergo mais o sal? O sal some na água. Por que eu não enxergo? Porque agora as partículas não estão mais aglomeradas, juntinhas. Elas estão separadas lá na água, né? A água consegue separar esse aglomerado todinho, entendeu? Então, como eles estão separados, agora não dá mais para ver o sal. Mas o sal está lá dentro. Deu para entender? Então, isso que é uma solubilidade. A capacidade de se dissolver, se misturar. Tá certo? Também é uma propriedade física e específica da matéria.